Meu nome é Darren Whitmore e no dia 17 de agosto de 2018, minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia imaginar. Até então, eu acreditava ter conquistado tudo. Morava em um apartamento luxuoso no alto de um prédio em Vancouver, com vista para o mar. Era sócio sênior em uma firma financeira internacional, conhecida por fechar grandes negócios e por liderar um dos portfólios mais robustos da costa oeste. Vivia com meu parceiro, Ryan, há quase 10 anos. Para os outros, éramos o retrato da realização. Bem-sucedidos, viajados, conectados à elite e orgulhosos de quem éramos. E, de fato, eu não era apenas bem-sucedido. Eu era celebrado. Dei entrevistas, participei de painéis sobre representatividade LGBTQ+ no mundo dos negócios, e meus clientes admiravam minha postura confiante e transparente. Mas por trás de toda essa imagem construída, havia algo que eu vinha sufocando há anos, algo espiritual, algo que abandonei há muito tempo. Minha mãe, uma mulher simples do interior de Saskatchewan, nunca deixou de orar por mim. De vez em quando me ligava e sempre encerrava a conversa com a mesma frase: "Eu só quero que você saiba que Deus te ama, Darren." Eu respondia com educação, mas no fundo achava que ela se agarrava a velhas culpas e fantasias ultrapassadas. Até que numa sexta-feira à tarde, tudo desabou. Eu caminhava de um lado para o outro pelos corredores de vidro do escritório, tentando me concentrar em um acordo que já se arrastava há 6 meses. Estava há semanas sem dormir direito e ignorava uma dor estranha e apertada no peito. Achei que fosse ansiedade, ou talvez o excesso de café que eu vinha tomando como se fosse água. Entrei na sala de reuniões, abri meu laptop e então aconteceu. Uma dor aguda, esmagadora, tomou conta de mim. Minha visão escureceu, tudo girou e ouvi minha própria voz pedindo socorro antes de tudo se apagar. Aquele foi o momento em que eu morri. Clinicamente, meu coração parou por pouco mais de 7 minutos. Mas o que vivi durante esse tempo foi mais real do que qualquer outra coisa que já experimentei. Primeiro, eu estava flutuando acima do meu corpo, vendo tudo acontecer ao redor. Minha assistente gritava desesperada. Um dos sócios mais jovens falava ao telefone, implorando por uma ambulância. Eu ouvia tudo, mas não sentia dor, nenhuma aflição, só paz. De repente, como se fosse puxado por uma força maior que a gravidade, fui arrancado dali. Saí da sala, saí do tempo, saí deste mundo. Não era um túnel de luz como muitos descrevem. Era como atravessar camadas, véus vivos de cor e emoção em constante movimento, pulsando de vida. À medida que eu atravessava aquelas dimensões, deixei de apenas ver minha vida. Eu a sentia. Cada conversa, cada escolha, cada gesto de amor ou indiferença, cada palavra dita ou silenciada, tudo era revivido com uma intensidade indescritível. Não era apenas a minha vida que eu estava revivendo. Eu senti o que os outros sentiram também. Senti a solidão do Ryan toda vez que eu o deixava em segundo plano por causa do trabalho. Senti a dor no coração da minha mãe quando eu zombava da fé dela. Senti a frustração das pessoas que menosprezei. E percebi a admiração silenciosa de estagiários que eu nunca sequer notei. Cada instante teve um peso, cada escolha deixou um rastro. E quanto mais eu avançava naquele lugar, mais intensas e profundas se tornavam as emoções. Eu achava que encontraria paz, talvez até uma espécie de alegria serena. Mas na verdade o que encontrei foi um acerto de contas. Não um julgamento no sentido tradicional, como se alguém me apontasse o dedo com condenação. Era diferente. Era a verdade, nua, crua, sem filtros. Não havia desculpas. Não dava para se esconder atrás do sucesso, das dores antigas ou de traumas mal resolvidos. Estava tudo ali, à mostra, e não havia crueldade nisso. Era só honestidade. Uma honestidade tão profunda que me fez sentir nu, exposto, vulnerável de um jeito que nunca tinha sentido antes. Naquele instante, eu percebi o quanto eu havia me afastado, não só de Deus, mas de mim mesmo, de quem eu realmente fui criado para ser. E então aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Não foi como ver alguém entrando pela porta. Foi uma presença que se antecipou à visão. O próprio ar pareceu mudar. As cores ao meu redor se transformaram. Tudo ficou em silêncio. E então, ele apareceu. Eu não precisei que me dissessem quem era. Eu sabia, era Jesus. Não o Jesus das janelas de vitrais ou das pinturas antigas. Era ele, vivo, real, mais brilhante que qualquer luz, mas sem ofuscar.
Havia um tipo de fogo em sua presença. Não um calor físico, mas algo mais profundo, uma verdade viva, pulsante, que atravessava todas as barreiras que eu havia erguido durante a vida. Eu tremia de medo, mas nunca me senti tão protegido. Meu impulso foi cair de joelhos e me esconder ao mesmo tempo. Ele não disse uma palavra, mas falou direto ao meu espírito, e o que ele me mostrou me destruiu por dentro. Ele me mostrou pessoas, rostos, almas. Algumas eu reconheci, pessoas que fizeram parte da minha vida, que eu amei. Amigos com quem festejei nas noites agitadas do Ocidente, ativistas que eu admirava, líderes, influenciadores, ousados, orgulhosos. E o que ele me mostrou sobre eles não era paz, não era céu, era escuridão, uma escuridão profunda. A escuridão que vi não era feita de demônios ou tridentes, era pior. Era feita de um silêncio que gritava, de um arrependimento sufocante, de um vazio que doía mais que qualquer tortura física. Aqueles rostos que eu vi, eles não estavam ali por causa de sua orientação sexual. Isso ficou muito claro. O motivo era outro. Era a rejeição à verdade. Eles abraçaram um estilo de vida que parecia liberdade, que soava como autenticidade, mas que, no fundo, era uma farsa, uma imitação distorcida de algo sagrado. Quando Jesus voltou a olhar para mim, eu quase desmoronei. Não havia raiva em seu rosto, havia tristeza. Uma tristeza tão profunda que me fez sentir uma dor real no peito. Ele me mostrou a minha vida pelos olhos dele, meu orgulho, minhas escolhas, os caminhos que tomei, o exemplo que me tornei dentro da comunidade que celebrava minha imagem como símbolo de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, quantos estavam seguindo meus passos, acreditando estar indo em direção à luz, quando na verdade estavam se afastando dela? Eu vi o efeito dominó das minhas ações, como minha história, meu silêncio diante da verdade, minha postura diante do mundo, influenciaram destinos. Eu nunca quis levar ninguém para longe da verdade. Nunca foi minha intenção, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Jesus não me acusou, mas eu senti com uma força esmagadora, um peso que quase me fez cair. Então, ele me levou a um lugar que só posso descrever como um tribunal espiritual. Sem paredes, sem juízes, sem martelos. Apenas luz. Uma luz que revelava tudo, até os cantos mais escondidos da alma. Eu estava ali, de pé, sozinho. E de repente, cenas da minha vida começaram a se formar ao meu redor. Era como ver um mapa vivo das minhas escolhas, dos meus relacionamentos, das palavras que saíram da minha boca e das que eu calei. Momentos que eu havia enterrado na memória retornaram com uma clareza dolorosa. Vi quando ignorei os medos do Ryan e disse que ele era dramático demais, quando zombei da fé da minha mãe, chamando de superstição. Vi quando encorajei um jovem estagiário, que também era gay, a viver com ousadia, mesmo sabendo lá no fundo que eu mesmo não havia encontrado paz nesse caminho. Tudo se repetia, não para me humilhar, mas para me mostrar quem eu tinha me tornado e quem eu poderia ter sido. Então ele me mostrou um livro. Ele brilhava, pulsava, como se tivesse vida própria. Jesus o abriu e no topo da página estava escrito meu nome, Darren Whitmore. Mas as palavras que vinham logo abaixo começaram a desaparecer diante dos meus olhos. Entrei em pânico. Perguntei sem usar a voz, por que está sumindo? A resposta não veio em palavras, mas preencheu todo o meu ser, porque as suas escolhas estão apagando a história que eu escrevi para você. Essa verdade me atingiu com mais força do que a própria morte. Deus havia escrito algo para mim, uma missão, um propósito, e eu passei a vida toda escrevendo por cima, não com ódio, nem com maldade, mas com vaidade, com conforto, com mentiras que eu aceitei como verdades porque o mundo me aplaudia por elas, e aquele aplauso ensurdecedor que eu ouvia aqui na terra, lá no céu, não tinha valor algum. E então veio a cena que eu mais temia. Jesus me levou a um lugar de tormento que palavras humanas não conseguem descrever. Não havia fogo queimando a pele, não havia criaturas sombrias com tridentes. Era algo muito pior. Era a verdade completamente revelada, mas tarde demais para fazer algo a respeito. Vi almas chorando, gritando, estendendo as mãos em desespero por uma luz que um dia conheceram, mas que haviam rejeitado. Entre elas, um rosto me atingiu como uma punhalada. Era André. Eu o conheci em uma conferência LGBTQ+ em Toronto,
brincalhão, inteligente, carismático. Compartilhamos o palco, incentivando os outros a viverem sua verdade. Mas agora ele estava ali, encolhido, agarrando o ar como se buscasse respirar esperança. As lágrimas escorriam por um rosto que já não podia mais se esconder atrás dos aplausos. Eu não sabia, ele repetia chorando. Eu não sabia que era real. O som da sua voz quebrada vai me acompanhar para sempre. Jesus voltou-se para mim e naquele olhar eu senti o coração dele se partir novamente. Não era condenação, era dor profunda, silenciosa, devastadora. E então, em silêncio, seu espírito falou diretamente ao meu. Eles não estavam ali porque eram gays. Estavam ali porque escolheram seguir suas próprias vontades em vez da dele. Porque conduziram outros por caminhos que ele jamais quis para eles. E mesmo após inúmeros chamados, nunca voltaram. Ele chorou. Chorou por eles, por mim, por todas as gerações que estão ouvindo que amor e verdade são o que quisermos que sejam. Que não há consequências. Que identidade é algo fluido e propósito irrelevante, mas agora eu via. Tudo importava. Cada passo, cada palavra, cada influência, tudo ecoa na eternidade. Depois dessa visão, ele me mostrou o que poderia ter sido. Não se tratava apenas dos erros que cometi, mas da vida que eu fui chamado a viver. Jesus me apresentou 2 caminhos. No primeiro, eu continuava exatamente como estava. Permanecia com Ryan, envelhecia ao seu lado, acumulava mais dinheiro, ganhava ainda mais prestígio no mundo dos negócios. Talvez escrevesse um livro, talvez criasse um podcast, mas nessa versão da minha vida, eu estava vazio por dentro. Os olhos já não brilhavam. O sorriso existia, mas era automático, sem alma. Eu estava cercado por pessoas, sim, mas por dentro eu estava sozinho. Por fora, aquela vida parecia perfeita, mas por dentro eu estava completamente vazio. E quando morri naquela versão de mim mesmo, vi minha alma se afastando de Deus. Sem gritos, sem fogo, só um silêncio frio e uma distância irreversível. Naquele instante, eu compreendi. Aquele era o caminho em que eu estava. O caminho da indiferença, do orgulho camuflado de sucesso. Mas então ele me mostrou uma outra estrada. Era um caminho de renúncia. Vi amigos se afastando. Vi tudo o que eu havia construído sendo deixado para trás. Perdi minha posição, meu prestígio, até mesmo meu relacionamento com Ryan. E doeu. Doeu de um jeito que eu não sei descrever. Mas logo comecei a ver pessoas vindo até mim. Homens e mulheres jovens, exatamente como eu havia sido um dia. Gente sedenta por identidade, por paz, por verdade. E dessa vez eu não falava de um palco, nem usava um tom de superioridade. Eu falava com humildade, com sinceridade. Eu era outro. Estava diferente. Estava livre. Meus olhos voltaram a brilhar. Minha voz era firme e serena. Eu estava, enfim, vivendo o que fui criado para viver. Não uma vida sem dores, mas uma vida cheia de sentido, de paz verdadeira. Jesus olhou para mim e disse: "Isso ainda é possível, mas a escolha é sua." E eu escolhi. Ali mesmo, com toda a força do meu coração, pedi a ele uma segunda chance. Eu não me importava com o que teria que perder. Eu queria aquele segundo caminho. Queria ser quem ele sonhou para mim antes que o mundo tivesse reescrito a minha história. Senti a mão dele sobre meu peito. Um calor foi se espalhando dentro de mim, não só no corpo, mas na alma. E tudo começou a desaparecer. As cores, as visões, a presença dele. Eu estava voltando, sendo puxado de volta ao meu corpo, de volta à sala do hospital. E antes de abrir os olhos, ouvi uma última coisa: conte a eles. Conte tudo o que você viu. Acordei cercado por aparelhos. Monitores apitavam, o soro ardia no braço. Meu peito doía como se tivesse sido esmagado, mas eu estava vivo, vivo de verdade. Ryan segurava minha mão com os olhos cheios de lágrimas. O médico disse que eu estive morto por 7 minutos e 31 segundos. Chamaram de milagre o fato de eu ainda estar respirando, sem nenhum dano cerebral. Mas eles não sabiam da história completa. Eles não sabiam que eu não havia voltado apenas da morte clínica. Eu tinha voltado da beira da eternidade. Os dias que se seguiram foram alguns dos mais difíceis da minha vida. Meu corpo estava tentando se curar, mas meu espírito já corria sem freio. Eu não conseguia dormir, não conseguia ficar parado. Tudo parecia diferente, como se eu tivesse acordado num mundo que já não me pertencia. Os rostos daquela visão não saíam da minha mente. As vozes, os gritos, a escuridão, o desespero e o peso da responsabilidade que Jesus havia colocado sobre mim, isso não me deixava em paz.
Conte a eles. Era tudo o que ecoava dentro de mim. Conte a eles. Essas palavras não paravam de ecoar dentro de mim. Era como um chamado insistente que não me deixava descansar. Quando o Ryan voltou ao hospital para me ver, eu sabia que precisava ser completamente honesto. Segurei a mão dele e abri meu coração. Contei tudo, cada detalhe, desde o momento em que deixei meu corpo até o instante em que vi Jesus. Contei o que vi sobre nós dois, sobre a vida que estávamos levando, sobre o que realmente significava estar separado daquele que nos criou. Não era apenas uma questão de pecado ou de estar certo ou errado. Era ausência, era estar longe de Deus. Ele me olhou como se não me reconhecesse. Pela primeira vez em 10 anos, o silêncio entre nós foi pesado, desconfortável. Quando terminei de falar, ele se levantou devagar e disse: Darren, talvez isso tenha sido só um trauma, um sonho. Você ficou muito tempo inconsciente. Eu apenas balancei a cabeça, não por concordar, mas porque entendi. Como esperar que ele acreditasse, se nem eu acreditava que essas coisas fossem possíveis antes de acontecerem comigo? 2 semanas depois de sair do hospital, tomei uma decisão que pegou todo mundo de surpresa. Pedi demissão da empresa. Deixei para trás um futuro de bônus milionários. Apaguei minhas redes sociais. Saí do apartamento que eu dividia com o Ryan. A imprensa tentou entender o que estava acontecendo. Alguns disseram que eu tive um colapso emocional. Outros afirmaram que eu havia sido manipulado por algum grupo radical. Teve até manchete me chamando de ex-ícone LGBTQ+, que virou fanático religioso. Mas eu não respondi. Não fiquei com raiva. Eu só sabia que aquele era o preço. Jesus me havia mostrado a verdade, e agora que eu tinha visto, não dava mais para voltar. Nem um pouco, nenhum salário, nenhum aplauso, nenhum relacionamento valia a perda da eternidade. Mas foi o que veio depois que me desmontou de verdade, ao mesmo tempo com dor e com beleza. Conforme as pessoas começaram a descobrir minha história, algumas começaram a me procurar em silêncio, de forma privada. Vieram mensagens de jovens que eu conheci em eventos LGBTQ+, de mulheres de negócios que já tinham sido minhas mentoradas, de adolescentes que me tinham como inspiração. As mensagens não eram de raiva, eram de inquietação, de medo. Algumas diziam: eu também me sinto vazio, mas nunca imaginei que alguém como você diria isso em voz alta. Outras diziam: sempre acreditei em Deus, mas achava que ele não me queria mais. E uma, de um jovem de Montreal, dizia: eu ia acabar com a minha vida. Eu estava prestes a tirar minha vida, até ver a sua história. Agora estou tentando conhecer uma igreja. Quando li essa mensagem, entendi de forma profunda que Jesus ainda estava agindo através de mim. Ele não me trouxe de volta apenas para me salvar. Ele me trouxe de volta para alcançar outros também. Meses depois da minha recuperação, comecei algo pequeno, quase invisível. Um estudo bíblico semanal na casa de um amigo, sem faixas, sem discursos prontos. Apenas um espaço para pessoas como eu. Gente que viveu por muito tempo de um jeito, mas que lá no fundo ainda tinha fome de algo verdadeiro. No começo éramos 3, depois 6, logo 12. E o grupo cresceu num ritmo que eu nunca esperei. O mais curioso é que a maioria das pessoas não vinha por minha causa. Elas vinham por causa do que eu tinha visto. Não estavam atrás de religião. Estavam desesperadas por entender o que realmente significava a eternidade, o que era de fato a verdade. E isso me abriu a chance de contar tudo de novo, vezes e mais vezes. Toda vez que eu compartilhava minha história, sentia no peito o mesmo tremor que senti quando Jesus ficou diante de mim. Houve uma noite que nunca vou esquecer. Um rapaz, devia ter uns 19 anos, me procurou depois de eu falar. Seus olhos estavam vermelhos, a voz trêmula. Ele disse: eu sou gay e não sei quem eu sou, mas depois de ouvir o que você viu, acho que quero descobrir o que Deus pensa sobre mim. Coloquei minhas mãos nos ombros dele e respondi: ele não se envergonha de você, mas ele quer que você conheça a verdade, e isso o mundo não vai te contar. Naquela noite, aquele jovem entregou sua vida a Jesus. Não porque eu disse que ele precisava mudar, mas porque ele viu que o amor e a verdade nunca andam separados. Aquele momento, aquele rapaz, eu passaria por tudo de novo só por isso. Já se passaram 5 anos. Hoje, moro em um bairro tranquilo, nos arredores de Colona, perto de onde cresci. Não tenho mais milhões no banco. Minhas roupas caras foram trocadas por jeans e moletom, mas nunca fui tão rico. Dedico meu tempo a falar em igrejas, escolas
e até em lugares onde ninguém acredita em Deus. Pessoas totalmente inesperadas me procuram. Já tomei café com drag queens, jantei com executivos, conversei com quem um dia me odiou por ter deixado o movimento. Mas eu não chego com raiva. Eu chego com o mesmo olhar de dor e amor que vi em Jesus quando ele me encontrou. Chego com a verdade, porque foi isso que me salvou. E para ser sincero, ainda há noites em que acordo tremendo. Às vezes ouço aqueles gritos de novo. Às vezes vejo o rosto do Andre. Lembro da angústia, do silêncio que seguia os clamores e do peso de saber que eles não voltaram a tempo. E toda vez que essa dor volta, eu me ajoelho mais uma vez. Eu oro, não só por força para mim, mas por eles. Pelos que ainda vivem como eu vivia. Pelos que acreditam que essa vida é tudo o que existe. Pelos que foram enganados pela mentira de que a verdade é relativa e que a eternidade é só uma ideia abstrata. E se você chegou até aqui, lendo minha história até o fim, talvez isso tudo tenha sido para você. Talvez não seja por acaso. Talvez Deus tenha querido que você ouvisse isso agora. Pode ser que você esteja questionando coisas que antes pareciam certas. Pode ser que você esteja sentindo aquele mesmo vazio que um dia me consumiu, mas que eu não sabia explicar. Pode ser que, bem no fundo, você perceba que a vida que está levando não combina com a paz que tanto deseja. Eu não estou aqui para te condenar. Não estou aqui para te assustar. Eu estou aqui para te contar o que vi, para dizer que Jesus é real, que o inferno é real, que o céu é real e que as suas escolhas importam muito mais do que você imagina. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Não precisa estar perfeito para se aproximar de Deus. Ele só quer que o seu coração se volte para Ele. É aí que tudo começa. Quando estive diante de Jesus, eu não tinha as respostas. Nem sabia o que dizer. Mas Ele me olhou com amor, e isso me transformou. Ele não me resgatou apenas do inferno. Ele me libertou da mentira de que eu precisava ser meu próprio Deus, minha própria autoridade. E essa liberdade é o que eu mais desejo que você conheça. Liberdade de verdade, daquelas que o mundo nunca vai conseguir oferecer. Se você está lendo isso e faz parte da comunidade LGBTQ+, ou se luta com sua identidade, ou ainda se já foi ferido por pessoas da igreja que te julgaram mais do que amaram, eu vejo você. Eu sei como é. Mas deixa eu ser sincero contigo. Ser aplaudido por outros não significa estar em paz com Deus. Eu fui celebrado por anos. Fui chamado de inspiração, de pioneiro, mas nada disso me salvou. Quando Jesus me chamou, quando Ele me mostrou a verdade, eu soube que precisava escolher. E você também precisa. Não importa o que o mundo diga, a verdade não muda. E ela está esperando por você. Então aqui vai o meu convite. Se algo no seu coração se mexeu agora, não ignore. Fale com Deus. Ore. Peça para Ele se revelar a você como fez comigo. E se você não souber o que dizer, comece assim. Jesus, eu não sei onde estou, mas eu quero te conhecer. Eu não sei para onde você vai a partir daqui. Mas se existe algo em você que quer descobrir o que é real, apenas diga isso a Deus. Mostra-me a verdade. Só isso já basta. Ele vai te encontrar nesse lugar. E se você já o conhece, mas tem vivido distante, está na hora de voltar para casa. Não espere mais. Não aposte a sua eternidade no amanhã. Ele te ama demais para te deixar onde você está. E eu também te amo demais para ficar calado. Se minha história tocou o seu coração de alguma forma, então talvez ela tenha sido contada exatamente por você. Talvez hoje seja o seu momento. Talvez esse seja o seu chamado. Porque foi exatamente no limite da eternidade que eu entendi. Não há nada mais importante do que escolher a verdade enquanto ainda há tempo. Jesus é real, o céu é real, o inferno é real. E a liberdade verdadeira não está no que o mundo aprova, mas em quem nos criou. Eu sou Darren Whitmore, eu morri, eu vi a eternidade e voltei para te dizer que Jesus é o único caminho. Escolha por Ele enquanto ainda há tempo.